Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa celebração deste domingo. A palavra que nos serve de acolhida encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Jesus Cristo morreu por cada um e cada uma de nós. Para todos aqueles que creem na sua palavra, que creem na sua presença e que vivem conforme a sua vontade. Nós que somos cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras de Cristo, nós já não vivemos mais por nós mesmos, por nossas próprias vontades, mas sim seguimos a vontade do nosso Deus, que é o Deus que está conosco diariamente, nos protegendo, nos cuidando e nos indicando o caminho certo para trilharmos. E esse Deus que é um Deus de graça e misericórdia, e esse Deus que nós vivemos, nós louvamos e nós adoramos o seu nome. E a esse Deus, em sua presença e em seu santo nome, é que nós celebramos esse culto. E por isso, nós lembramos sempre que o nosso Deus é trino, que é Deus Pai, Criador de tudo e todos, Deus Filho, nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, nosso maior consolo, nosso Espírito mantenedor, consolador, que nos move diariamente para vivermos em paz e na presença de Deus. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
confiantes que Deus nos conduz a caminhos maravilhosos, na certeza de que Deus cuida de cada um e cada uma de nós. Nós queremos orar, conversar com este Deus, ter um momento de intimidade com Ele, colocando diante dele algumas das nossas angústias e principalmente louvar o seu santo nome, pela sua presença que é real em nosso meio, mesmo que nós estejamos virtualmente em comunhão. Oremos. Obrigado, Jesus, porque Tu cuida cada um e cada uma de nós. Tu nos conduz por pastos verdejantes. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso bom pastor, que nos cuida, que nos guia, que nos guarda, que afasta de nós todo o mal, todo o perigo. Te agradecemos porque, mesmo nós sendo filhos e filhas rebeldes, Tu cuida de cada um e cada uma, Tu nos ama. E este amor se demonstra no momento em que Tu te tornas ser humano em Jesus Cristo, o qual sofre tudo que sofreu, morreu e ressuscitou por cada um e cada uma de nós, para que assim nós pudéssemos ter a garantia da salvação, pudéssemos ter a garantia do acesso direto a Ti, ó Deus, para que nós também possamos confessar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos erros, falhas que nós cometemos. Por isso que olha para cada coração neste momento, olha para cada confissão agora, neste momento, e concede o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Nós temos certeza de que Tu ouve a nossa oração e atende o nosso pedido de perdão. Também nós Te pedimos neste momento, sê Tu conosco, nos orientando diariamente, para que nós possamos sempre andar em retidão, andar conforme Tu queres, conforme a Tua vontade, ó Deus, sempre nos guiando pela Tua voz, sempre nos guiando pela Tua presença santa. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Façamos a leitura do texto bíblico que servirá como base para a nossa reflexão deste final de semana. O texto nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o 11, que está escrito: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles.
O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Neste trecho da carta aos Coríntios, Paulo, claramente ele fala que todos devem se lembrar do evangelho que nos foi ensinado. Paulo, ele falou isso para a comunidade, que naquele tempo sofria com divisões, sofria com brigas, intrigas internas. Mas Paulo afirma categoricamente: quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram. A mensagem que eu anunciei é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos. O evangelho é a palavra de Deus, é o testemunho de Deus que nós temos, e temos acesso a esse evangelho em nossas Bíblias, na palavra de Deus. E é esse mesmo evangelho que Paulo ensinou aos Coríntios, é que nós falamos, pregamos, meditamos até hoje. O mesmo evangelho daquele tempo é o evangelho de hoje. Ou seja, e a mensagem mais importante, segundo Paulo, que foi a que ele recebeu também, foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. E ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Paulo aqui, ele fala claramente sobre a morte na cruz de Jesus. Você já parou para pensar que se não fosse Jesus morrer na cruz por nós, por cada um e cada uma de nós, se não fosse Jesus se entregar a todo aquele sofrimento, provavelmente nós ainda teríamos que estar indo no templo, fazendo oferendas, entregando os nossos animais para serem sacrificados e expiar os nossos pecados, como forma de pedido de perdão. Você já parou para pensar nisso? Como é que seria a tua vida sem Cristo? Você já parou para pensar nisso? Que vida nós levaríamos? Como estaríamos enquanto sociedade? Esses dias ainda li uma frase da pessoa dizendo assim: se Deus é por nós, como seria se não tivesse Deus por nós? Se já está ruim do jeito que está, imagina sem Deus. Vocês já pensaram nisso? Se você é uma pessoa que reclama da sua vida hoje, se você fala, como esses dias ainda eu ouvi: por que, ó Deus? Por que ainda não aconteceu o que eu espero? Né? Muitas vezes é no tempo de Deus. Eu ainda falei para a pessoa, mas nós temos que ter a certeza de que mesmo outras pessoas que não são cristãs, mesmo outras pessoas que não creem no Evangelho de Jesus Cristo, que não têm Ele como seu Senhor e seu Salvador, como nós o temos, que não têm uma fé cristã, que não têm uma base sólida, firme, para se nortear no caminhar, se dão bem na vida, eles estão plantando em terra solta. Eles estão plantando, eles estão construindo em areia. O que demora mais? Daí eu falei para a pessoa assim: o que demora mais tempo? Você construir um castelo forte que vai durar por centenas de anos, ou construir uma casinha de pau a pique ali, que você leva somente alguns meses, mas que na primeira chuva já entra goteira,
na primeira ventania já destelha tudo e no primeiro alagamento a casa vai embora. Ou seja, no que está baseada a nossa vida? Nossa vida está baseada no Evangelho de Cristo, na rocha firme ou em coisas passageiras, coisas vãs, coisas fúteis? E a pessoa ficou me olhando. Pois é verdade, né? Não tinha parado para pensar nisso. Ela falou: demore o tempo que tiver que demorar, mas eu tenho certeza de que nossa vida, todo o nosso agir, ele é alicerçado no Evangelho de Cristo. Ele é alicerçado aonde pode vir intempéries, pode vir tormentas, pode vir o que for. Nós vamos continuarmos firmes, porque nós temos a base sólida. E Paulo, além de falar isso para a comunidade, ele fala depois que Cristo sim apareceu para todos eles e no final ele apareceu, e por último, depois de todos, ele apareceu a Paulo. E Paulo, ele se considera como se fosse um nascido fora do tempo e alguém que não deveria nem ser chamado de apóstolo e que era o menor de todos. Mas por que isso? Você sabe me responder por que Paulo tinha esse problema? Não era porque ele era baixinho, não era porque ele era pequeno, não. Isso não era inferioridade dele, não, tá? Não era complexo de inferioridade, não. Pelo contrário, ele tinha ciência de tudo que ele tinha feito. Paulo, ele tinha sido um perseguidor de cristãos. Ele tinha mandado perseguir e matar vários seguidores de Jesus. E é por isso que ele não se sente confortável e nem merecedor de ser chamado de apóstolo. Mas no mesmo modo que ele foi fervoroso ao ataque contra a igreja, depois da sua conversão, depois de ter enxergado o Cristo ressuscitado, Paulo se torna o maior missionário, o maior apóstolo de todos os tempos. Tanto que ele mesmo afirma aqui que ele foi o que mais trabalhou. Ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Ele foi preso várias vezes, sofreu naufrágio, foi desnudado, tudo por amor a Cristo. Tudo para mostrar e anunciar o Evangelho, para mostrar como se vive o Evangelho. E nós, como é que nós estamos sendo? Nós somos bons seguidores, boas seguidoras de Jesus? Nós estamos guardando esse Evangelho de Jesus Cristo em nossos corações? Porque a graça de Deus, ela alcança a todas as pessoas. A graça de Deus te alcançou certamente. A misericórdia de Deus está contigo. Basta nós enxergarmos isso. Basta nós aceitarmos que a graça e a salvação são como um presente. Mas como todo bom presente, a pessoa tem que aceitar, tem que saber receber. E depois que recebe, tem que cuidar. Porque senão, se nós não continuarmos nutrindo, nós não continuarmos cuidando, o que acontece? Morre. Assim como uma flor, que se não tiver cuidado, não tiver água, cuidado e carinho, ela acaba morrendo. A nossa fé, ela é assim. É um presente dado por Deus. E nós devemos cuidar dela. E Deus nos guarda, Deus nos cuida e nos guia diariamente para que nós possamos sempre enxergar o amor que Ele tem por nós, cuidar de como nós estamos andando e viver de forma plena e feliz, alicerçando toda a nossa vida em rocha sólida e não areia. Que Deus, na sua infinita graça, nos dê o conhecimento e o entendimento necessário para vivermos dia a dia sem preocupação.
Amém. A oração de intercessão, ela é um momento especial. Ela é um momento único na nossa celebração, porque é neste momento em que nós queremos interceder realmente. Não olhar apenas para nós, para nossas vidas, mas olhar para o nosso vizinho, olhar para a nossa vizinha, olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã que depende também da graça e da misericórdia de Deus, a qual nós temos a certeza que nós já temos. Tantas são as pessoas que sofrem, que choram, que estão com algum problema de saúde, física, mental, emocional, problemas financeiros, sem trabalho, problemas de relacionamento e que estão sofrendo a dor do luto. Por isso eu convido agora, deixa uns segundos para que nós possamos lembrar dessas pessoas, que nós possamos talvez falar em voz alta o nome delas para que Deus possa ouvir também aquilo que está em nossos corações. Mas se você não quiser falar em voz alta, não precisa. Basta você guardar o nome dessas pessoas no seu coração, porque Deus sabe tudo o que está em nossos corações e mentes. Oremos. Obrigado, Jesus, porque Tu morreu na cruz por nós. Tu és como a semente que cai no solo, morre e nasce novamente. Que a Tua ressurreição é a nossa ressurreição, que a Tua morte é a nossa morte, que nós contigo estamos plenos
e garantidos na salvação. Te agradecemos porque o ato que tu tiveste, o ato de salvação, nos dá acesso direto a Deus e a Ti. E assim nós podemos interceder e ter a certeza de que Tu nos ouve, na certeza de que Tu atende a nossa súplica. Por isso que neste momento, Deus, nós queremos interceder, orar. Olha para os nossos corações, olha para as nossas mentes, para essas pessoas que lembramos neste momento. Lembramos da nossa irmã Iná, do Luiz Paulo e da Andréia. Tu, ó Deus, seja com eles, operando em suas vidas, dando a essas pessoas o que eles necessitam, o que elas necessitam para ter a sua saúde restabelecida. Leva, ó Deus, a cura a essas pessoas através de médicos, tratamentos, equipes médicas. Assim nós também te pedimos para todas as pessoas que estão enfermas. Olha para todas as pessoas que estão doentes, debilitadas. Bem como, ó Deus, sê o consolo de todas as pessoas que estão enlutadas. Nós oramos em especial pela família de Azeneida dos Santos Sparrenberg, falecida no dia 21 do mês passado, de janeiro deste ano. Consola familiares e amigos da Zeneida, ó Deus, que Tu possas estar levando a essas pessoas o consolo, Tu possas estar fortalecendo seus corações para que eles possam enxergar a ressurreição além da morte, que podem enxergar a vida além da morte, ó Deus. Assim também oramos, Deus, por todos os nossos governantes e a Tua Igreja, que Tu possas estar iluminando a cada um e a cada uma, para sempre agir e caminhar conforme o Teu Evangelho. E tudo mais que está em nossos corações e mentes, nós oramos quando unimos as nossas vozes através da oração que o Teu Filho nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus cantando. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, 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 Deus te abençoe, Deus te